Carol? Sim, Aninha? Quais são as variáveis de estado que você tem para CATP e CNTP? CNTP é normal, né? 0 Isso, e ambiente é 35, 25. 20. Então, Aninha, olha só. As duas variáveis de estado que eu tenho aqui, temperatura e pressão. Na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, a temperatura é 0 grau e eu vou usar ela em Kelvin, tá? É só somar 273. E a pressão é 1 atm. Aí, gente, na CATP, a temperatura ela é 25 graus ou 298 e a pressão ela continua 1 atm. Tá? Então, o que muda de CATP, que é condições ambientes de temperatura e pressão, aí muita gente fala assim, condições ambientes ou condições anormais. Tá? Não é muito comum a gente ver anormal, mas eu já vi isso uma vez, em prova. Tá? Então, nesse caso nosso aqui, CATP e CNTP, eu gostaria muito que vocês guardassem. O volume na CNTP é 22,7 litros, o volume de qualquer gás. Tá? Na CATP, ele gira em torno de 25 litros por mol. Tá? Então, isso aqui é flutuante. Tá? Alguns autores colocam 24,5, 25,1. Então, para volume molar na CATP não é fixo. Então, ele vai te dar esse valor. Tá bom? Combinado? Então, bora lá. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, que estão perguntando aí que página que tá. Deixa eu olhar aqui que página que tá isso. Só um minutinho. Já respondi aí, Érico. Já? Opa, foi mesmo. Obrigado, Ayane. Obrigada, Ayane. Então, bora cá. Vamos continuar. Qual a diferença, ou se tem diferença de gás e vapor? Tem diferença disso aqui pra gente? Alguém aí ajuda? A temperatura que está cada um. Bruno, manda pra gente, filho. Quando tenho aqui, vamos colocar aqui os 3 estados naturais da matéria: sólido, líquido e gasoso. O que vai me interessar é isso aqui. Ó. Como que chama as duas mudanças de gás para líquido? Eu posso chamar de condensação ou posso chamar de liquefação. Então vai ser o estado físico? Não, Ayane. O que vai pegar para a gente aqui é o seguinte. Quando eu tenho condensação, é quando eu passo do gás... Mentira, desculpa. Condensação é quando eu passo do vapor para o líquido e altero apenas a temperatura. Quando eu vou para liquefação, eu vou do gás para o líquido. E eu tenho que mexer com pressão e com temperatura. Então, nota, qual que vai ser a diferença de gás e vapor? O gás, para passar para o líquido, eu mexo com temperatura e pressão. O vapor, para passar para o líquido, eu altero somente quem? A temperatura. Tudo bem? Então, gente, quando a gente trabalha lá com aquele gráfico de diagrama de fase, vamos relembrar isso aqui.
Eu acho que, se não me engano, isso vem em Estudo Físico dos Gases 2. Deixa eu só verificar aqui. Cálculo de fórmulas. Isso aqui vai vir em Estudo Físico dos Gases 2, mas eu já vou adiantar uma coisinha para vocês. Aqui eu tenho o ponto triplo. Tá? Aqui, ó. Eu tenho os estados. Vamos mudar de cor aqui para não ficar embolado. Aqui eu tenho o estado sólido. Aqui eu vou ter o líquido. É pressão por temperatura, tá? E aqui eu tenho o vapor. Ficou ruim esse. Aqui eu tenho o vapor. Aqui eu tenho o gás. Ou seja, a temperatura para alcançar o gás, ela é maior. Ou seja, a energia que eu gasto para o gás, ela é maior. Então eu tenho que alterar, além da temperatura, a pressão também. Tá? Então, nesse caso nosso, aqui desse diagrama de fase, tem uma coisinha aqui chamada fluido supercrítico. Fluido supercrítico. O fluido supercrítico é quando o gás e o líquido, eles adquirem a mesma densidade. Então, eles vão formar um sistema agora, um sistema do tipo homogêneo. Tá? Então, isso aqui a gente ainda vai estudar lá em Estudo Físico dos Gases 2. É só para completar para vocês. Então, tem diferença de gás e vapor, Ayane? Tem. O gás, para passar para líquido, pressão e temperatura. Vapor, para passar para líquido, só temperatura. Tá bom? Então, guarda que isso é muito bom de teoria, muito bom de prova, essa diferença. Então, temos aí exemplos para a gente dessas mudanças. Repete, por favor. Claro. Luana, olha para cá, por favor, filho. Sempre quando eu vou passar de gás para líquido, você tem que alterar simultaneamente a pressão e a temperatura. São duas variáveis de estado que você tem que alterar. Tá bem? Já o vapor para o líquido, Luana, você altera somente a temperatura. Tudo bem? Então, nota, o gás, eu gasto mais energia para transformar em líquido do que o vapor. Perfeito, filha? Perfeito. Então, joia, beleza. Então, aqui são exemplos. Vapor. Então, aqui o gás. Gente, algumas propriedades de gás. A maioria dos gases são moleculares. Ou seja, está combinado com alguém. É só a gente lembrar lá dos biatômicos. N2, O2, H2, Cl2. O bromo é o único dos biatômicos que não é gás. Ele é líquido. Tá? Junto com o mercúrio, são os únicos líquidos. E o iodo é sólido. Tá? Desculpa. Então, bora lá. No estado gasoso, as moléculas encontram-se muito mais separadas. Então, se elas estão muito mais separadas, a força de atração entre essas moléculas, uma força que uma molécula exerce na outra, é muito pequena. Então, K, se eles estão muito distantes, a força é pequena. Então, equações simples igual a equação geral dos gases explica tudo isso aí para a gente. Tá? Então, nota, se vocês verificarem aqui, o sólido ele está bem definido. O líquido, as moléculas estão um pouquinho mais espaçadas e o gasoso não. A entropia é extremamente elevada. A desorganização do sistema. Tá? Depois, características físicas dos gases. Grande compressibilidade. Se você
aumenta a pressão, se eu tenho lá um recipiente e eu aumento a pressão nesse recipiente, eu dou conta de comprimir aquele gás, porque as moléculas estão muito afastadas e por estarem afastadas, à medida que você aumenta a pressão, elas vão o quê? Aproximando, então eu posso comprimir. É o que eu posso fazer numa seringa. Se você pega uma seringa, tampa o bocal dela e aperta, você dá conta de mexer com o êmbolo. Coloca água e tenta apertar. Você não faz 1/10 do que você faz com o gás. Ô, Eric, Tá? Oi, filha. aí Fala, no Anne. caso, quando você coloca o dedo lá na seringa, vai aumentar a pressão no interior? Se você aperta, sim. É porque caiu uma Tá? questão dessa no último simulado, eu não sabia, não. Então, Ayane, olha só, o que, que você pode fazer? Você pode fazer um experimento simples em casa. Eu acho que eu até comentei com vocês. É aquela da água que Da meio que água, isso, ferve lá Jales. dentro? Você deu conta de fazer, Jales? Ou Eu esqueceu? acho que eu dei, eu não lembro não, acho que eu dei. É isso mesmo que eu ia falar, que Jales falou, Ayane. O seguinte, você pode pegar a seringa, põe água aquecida lá dentro, tá? Não ferve a água, não. Na hora que começar a aparecer as primeiras bolinhas, separa a fervura. Põe dentro da seringa e puxa. Tampa o bocal, desculpa, gente. Tampa o bocal e puxa. Na hora que você puxa, diminui a pressão lá dentro. Tá? E se diminui a pressão, você ferve sem chegar a quem? A 100 graus. Tá? Agora, se você aperta o bocal da seringa, você está aumentando a pressão lá dentro. Aí dificulta a fervura. Você pode pegar uma água, colocar numa seringa de metal, começar a ferver, se você pressiona para a fervura. Tá? Ah, tá, Agora, entendi. É porque eu entendeu, Ayane? imaginei que ia ser o contrário, eu pensei o contrário. Não, mas isso é muito comum a gente pensar assim, tá, filho? Então, só tomar cuidado. Grande expansibilidade. Grande expansibilidade é o quê? Se você aquece, ele faz o quê? Ele aumenta o espaço. É a mesma coisa, tá? Grande dilatabilidade também está atrelado a quem? Ao aquecimento. Não apresenta volume fixo. Então, se, por exemplo, você está aí no quarto da casa de vocês, na sala, o que, que acontece? Se por algum caso escapar um gás lá na cozinha, rapidinho você sente no quarto, chega lá e fala: mãe, pai, vó, tá vazando gás. Aí eles verificam e fecham a válvula. Outra coisa, são miscíveis em qualquer proporção, tá? E vão formar uma mistura homogênea. Então, se você pega os 3 principais componentes do ar atmosférico, N2, O2 e H2. Então, se você tem um local isento de poluição, isso aqui vai formar uma mistura o quê? Homogênea, em qualquer proporção que eu tenha. Aqui eu sei que é 78, tá? Aqui 26, esse aqui é traço, é um pouquinho menos de 1. Então, eles miscíveis são que se misturam, tá? Agora, lei dos gases. Senhores e senhoritas, isso aqui é o que mais cai em vestibular, é essa transformação aqui, tá bom? Primeira coisa, vamos recordar aqui. Ana, você está aí? Tá não. Olá, né, Eric? Camila? Alô, é o Eric? Ana? Ela tá funcionando não, Eric. Ah, meu áudio parou, tadinha. Então, bora aqui. Vamos lá. Gente, Camila, você lembra da Lei Geral dos Gases? Eu acho que não. Vamos lá, Camila. Ó, é aquela que a gente escreve assim, ó. P1, V1 sobre T1 é igual P2, V2 sobre T2. E isso aqui, Camila, é que vai mandar nessas transformações todas que eu tenho aqui. Tá? Então, a primeira transformação, ela é isotérmica. Iso é igual. Então, aqui para a gente,
é igual. Então, aqui é igual. Então, isotérmica. Quem que está igual para a gente, Camila? A temperatura. Então, eu vou cortar essa temperatura aqui, ó. E olha o que eu vou fazer com vocês. Eu quero que vocês me falem uma coisa. Se eu corto a temperatura, vai ficar P1, V1 igual a P2, V2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar liberdade, só para facilitar nosso entendimento, eu vou tomar liberdade de chamar esse segundo membro aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de uma constante. Tá? Então, eu sei que quando eu corto isso aqui, fica P1 igual a P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Mas eu vou substituir nosso segundo membro sempre por K. Então, vai ficar P1 vezes V1 igual a K. Então, presta atenção. Pressão e volume são grandezas inversamente ou diretamente proporcionais? Diretamente. Inversamente. É Quer ver inverso. por quê? É inversamente. Eduardo, olha para cá fazendo favor. Para a gente analisar isso, eu vou ter que isolar isso aqui. Por quê? Olha só, Eduardo. Para você manter isso aqui constante, se você aumenta a pressão, o que você tem que fazer com o volume? Diminuir. Ah, notou que é inversamente proporcional, meu amigo? Ah, tá. Então, É porque eu analisei essa primeira equação. Aí, justamente tipo, é isso, ô, Eduardo, é isso que eu fiz. 99,9% dos erros são por isso. Porque a pessoa, ela vem e faz isso, ó. Ela analisa isso aqui, ó. E um está multiplicando o outro, então ela acha que é diretamente proporcional. Mas para ficar constante, você concorda, Eduardo? Se um aumenta, outro diminui? Se um diminui, o outro aumenta? sim. Entendeu? Então, Entendi. o que você pode fazer também para te provar isso aqui? Passa o V para o outro lado. Então, o P1 fica igual a quem? A K sobre V1. Agora dá para você ver até melhor. Tá vendo, Eduardo? Pressão é inversamente proporcional ao volume. Eu acho que é por isso que eu tive dúvida na questão 5 de aprendizagens, que a resposta correta é quando a pressão aumenta ao longo da transformação de o volume diminui. Por favor, para mim, tenta fazer de novo. Tá? Se você precisar, Beleza. pode me mandar um zap, que a gente discute. Tá bom, Não, filho? mas agora ficou tranquilo. Brigadão. Ficou de boa? Que isso, sem problema. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltando aqui. Ana Paula Torres. Você entendeu isso aqui, filha? Mais ou menos, Eric. Mais ou menos? Então, eu vou te dar um exemplo, tá, Ana? Tá bom. Então, nota aqui. Vamos apagar tudo que está ali para a gente. Vamos começar do zerinho. Ana, o seguinte, eu quero estudar algo que tenha temperatura constante. Então, pela lei geral dos gases, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. O que a gente vai fazer agora, Rafael? Temperatura fica constante, concorda, filho? Sim, concordo. Beleza? E aí, olha o que eu fiz, Ana. Se é uma transformação isotérmica, vai ficar P1 sobre V1 igual P2 vezes V2. Então, P1, V1, P2, V2. Ana, eu quero saber o que a pressão 1 causa no volume 1. Isoladamente, a pressão 2 causa no volume 2. Então, isso aqui, ó, é uma coisa que eu vou ter que separar. Eu vou até tirar aquilo que eu acabei de riscar ali, então vai ficar parecendo diferente. Ô, Eric, Fala, filho. se eu fizer por aquela equação
Pedro Viadinho não rejeita traveco? Também dá certo, não dá? Porque aí você deixa, tipo, o R, o N e o que tá constante como se fosse K. Aí Tá. você vê como é que as grandezas se mexem. Justamente. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá. É até legal trabalhar. Dá sim. Obrigadão. Tá? De nada, filho. Então, bora aqui. Ana, olha aqui, por favor, filho. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi chamar esse valor aqui, ó, do segundo membro, de uma constante. Posso chamar de x, de y, eu chamei de k, uma constante. Tá? Então, nota o seguinte. Ana Paula, então, olha aqui. O que a gente tem? Nesse caso nosso, eu vou passar a ter o seguinte, ó. P1, V1 igual a K. Tudo bem ali? Sim. Agora, Ana, olha aqui para você ver uma coisa. Eu vou passar esse V, ele vem para cá. Ele não está multiplicando? Aí ele passa Ele dividindo. virá para cá o quê? Isso. Então, o que a pressão 1 vai causar no volume 1? Está vendo que elas são em posições diferentes? Aqui é numerador e aqui é denominador? Sim. Concorda, Ana? Então, Concordo. vamos dar valores numéricos. Então, vamos pensar que o P1 é igual. O K vale 1, chutei. Qualquer valor, eu quis colocar 1. E o meu volume 1, 1. Então, isso aqui deu 1. Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o volume, tá? 1 dividido por 2 dá meio. Então, nota. Aumentei o volume, o que eu fiz com a pressão? Diminuiu? Diminuiu. Então, isso é inversamente proporcional. Melhorou, Entendi. filha? Melhorou. Entendeu? Sim, De agora boas? sim. De boa. Então, Obrigada. joia. De nada. Então, gente, olha lá. Se eles são inversamente proporcionais, o meu gráfico ele vai ser algo assim, ó. Ana Carolina, lembra desse gráfico? Vamos pegar aqui. Eu acho que ela tá sem áudio, Eric. Ah, é mesmo, viu, gente? Eu Ela tá esqueço. respondendo lá no chat que ela lembra. Ah, vou lá. Sim, sim. Então, bora aqui. Pressão, volume, porque a temperatura... E aí, qual que é o nome dessa curva aqui, Luana? Nossa, a Ana sai e sobra pra mim, tá vendo? Vai, Luana. É uma isoterma? Isoterma. Boa. Então, isso aqui é de uma transformação isotérmica. Então, ela é uma isoterma. Tá bom? Então, falou para vocês, isoterma vai ser essa curvinha aí. Gente, primeira transformação, dúvida? Ah, qual outro nome que eu dou para a transformação isotérmica? É a lei de Boyle. É a lei de Boyle. Agora, a gente vai para a isobárica. Tá? Então, isobárica é a transformação a pressão constante. Então, iso é igual, baros vem de pressão. Alguém chamou lá no chat. Até que horas Ô, que vai a Jade. aula? Você tá perguntando, Zé? Eu vi aqui. Eu acho que é até meio-dia e 20, não é isso? É. Karine falou, até meio-dia e 20. Tá bom? Então, gente, a transformação isobárica é chamada de lei de... Isso. Lei de Gay-Lussac. Então,
Então, gente, ele vai ter pressão constante. Então, vai ser o quê? V1 sobre T1 é igual V2 sobre T2. Ana Paula, vê se você entendeu o que eu fiz aqui para a isobárica. Entendi, Eric. Entendeu? Ô, gente, eu estou fazendo pergunta específica, mas vale para todo mundo. Tá? Por exemplo, Maria Eduarda, João Alberto, Larissa Viegas, para todo mundo. Aline, Laura. Tá? Então, me interrompa na hora que vocês precisarem. Pedro, entendeu isso aqui, filho? Sim, Eric. Tá de boas? Alexia, me ajuda aqui, filha? Bora lá? Pode falar. Então, bora aqui, Alexia. Eu vou chamar isso aqui de constante, tá, Alexia? Tudo bem? Tudo. Então, eu tenho que V1 sobre T1 é igual a uma constante. Ô, Alexia, o que eu posso afirmar do volume e da temperatura? São diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente? Olha aqui, Alexia. Vou multiplicar cruzada aqui, tá, filha? K vezes T1. Alexia, você vai me fazer um outro favor gigantesco. Quando você aquece um gás, ele expande ou contrai? Expande. Espetacular. Guarda isso no coração. Se você aquece um gás, a temperatura aumenta ou diminui? Aumenta. A temperatura aumentou, o volume fez o quê? Aumentou. Ou seja, diretamente proporcional. Diretamente. É a mesma coisa, olha só para você ver. Eu fiz outra maldade aqui. Ó. Eu tinha feito uma com o Eduardo, que ele falou assim, Eric, foi isso que eu pensei no exercício 5. Eu não desenvolvi, eu deixei ela nessa fórmula. Quando a gente bate o olho nessa fórmula, a gente acha que está errado. Que volume e temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Mas o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que isolar, eu tenho que deixar no membro temperatura, no outro volume e comparar. E isso está desse lado aqui, ó. Tá? Então, a transformação isobárica, volume e temperatura estão todos os dois no numerador. Então, são diretamente proporcionais, Alexia. Entendeu, filha? Sim, entendi. Então, beleza. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Ítalo, o senhor me ajuda? Sim. Bora lá, Ítalo. O seguinte, se a transformação agora é isovolumétrica... gente, espera aí, só um pouquinho antes do Ítalo entrar falando aqui, nós vamos ter volume por temperatura. Então, prestem atenção. Se são diretamente proporcionais, ó, o gráfico nosso, que lindo. Uma reta. Aumentou um, aumenta o outro. Tá? Como tem expoente, é uma equaçãozinha para a gente básica. Então, isovolumétrica, Ítalo, quem que está constante? Volume? Volume. E a isovolumétrica, ela recebe um outro nome, lei de Charles ou Gay-Lussac. Lei de Charles e Gay-Lussac, que é o mesmo daqui de cima. Tá? Então, esse cara aqui, ó, ele vai me dar o quê? Essa lei. Então, ela vai ficar o seguinte para a gente. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, se eu mexo nessa equação aqui com as variáveis de estado, agora eu vou tirar o volume. Opa, desculpa, aqui é T2. Eu falei uma coisa, escrevi outra. Então, agora, vamos chamar isso aqui de K? Boa, Aninha. Justamente, a Ana fala uma coisa muito interessante. Isovolumétrica, ela recebe mais outros dois nomes. Ela pode ser isométrica ou isocórica. A Ana estava me perguntando no chat se pode ser isocórica. Pode sim. Tá? Então, vamos até colocar aqui de caretinha de cor diferente.
justamente isso aí para a gente. Valeu, Aninha? Então, ela pode ser isocórica. Opa, só um trem doido. Isocórica ou isométrica, tá? Isocórica ou isométrica. Não esqueçam disso, tá bom? É muito bom para a gente. Então, voltando aqui, se eu chamo isso aqui de uma constante igual eu fiz com a Alex aqui em cima, então eu sei que P1 sobre T1 é uma constante. Eduardo, P1 e T1, diretamente ou inversamente? Diretamente. Diretamente. Boa, Eduardo. Olha como que o Eduardo já foi em cima agora. Ele fez o quê? P1 igual a K vezes T1. Tá? Então, é diretamente proporcional. É, Jales. Então, bora lá. Senhores e senhoritas, até aqui, alguma dúvida? Não? Então, vamos seguindo. Então, olha aqui, gente. Aqui estão os gráficos para a gente. A primeira lei, a lei de Boyle. Temperatura constante. Então, ela sumiu. Então, eu chamei esse aqui de constante. Está aí nosso gráfico. Como que é o gráfico do último que você explicou aí? Desculpa. Vamos voltar lá. Eu não falei. Obrigado por você ter lembrado. Esse último aqui, não são diretamente proporcionais aqui? Sim. Foi Karine que perguntou? Foi. Karine, nota aqui. Se eles são diretamente proporcionais, o que a gente tem? O meu gráfico vai ser igual de cima. Igual esse. Só tem que agora é pressão por temperatura. Esse gráfico aqui foi volume por temperatura. Ele vai ser o quê? Diretamente proporcional, então também é desse jeito. Ok, gente? Sem problema? Ok, Eric. Então, aqui eu tive a isoterma, onde que a gente aplica a lei de Boyle. Nota, o corpo ele não vai variar de temperatura. A temperatura vai ser constante. Tá? E aqui você está alterando a pressão e o volume. Então, já falamos de compressão e expansão, lei de Charles, a transformação é isobárica, e Gay-Lussac. A segunda lei utiliza-se muito só o nome Gay-Lussac, tá? Mas Charles também participou dela. Então, isobárica, olha aqui a isóbara. Então, a isóbara, a outra era a isoterma, a isovolumétrica ou isovolumetra, tá? Mesma coisa. Vocês podem ver que mudou foi pressão por temperatura e a anterior é volume por temperatura, mas é a mesmíssima coisa. Tá bom? Então, gente, vocês me dão um minutinho só que eu vou pegar um pouquinho de água, porque acabou, eu tô com a boca sequinha. Eu já volto, tá? Vai dando uma esticadinha na canela aí. Só um minutinho.
tô acreditando que eu deixei meu óculos lá dentro. Bora lá, gente. Então, nota o seguinte. A gente vai dar uma olhadinha agora na chamada teoria cinética dos gases. Tá? Então, é uma teoria bem legal. Tá? Ela vai estudar para a gente esse comportamento microscópico que eu tenho dos gases. Tá? Qual que vai ser o comportamento dele? Como que será que nós vamos ter a liberdade de movimento para eles? Tá? Será que é ordenado? Será que é desordenado? Tá? Então, nota o seguinte. A teoria cinética dos gases, ela reza o seguinte. Todo gás é formado por partículas minúsculas em movimento caótico, em movimento livre. Tá? E com alta velocidade. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar aqui é que as moléculas, elas terão velocidades diferentes. Então, isso é uma série de fatores que vão me dar o quê? Essa característica. Tá? Uma coisa que a gente já discutiu, e ela é bem importante para a gente, é isso aqui. Ó. As partículas de um gás estão muito afastadas. Isso aqui vai me dar o quê? Equações extremamente simples para poder estudá-las. Ou seja, uma molécula não afeta de modo tão pronunciado a outra molécula. Tá? Não tem repulsão, não tem atração de modo tão significante, enquanto no sólido e no líquido. Tá bom? Então, bora lá. Deixa eu só passar aqui. Aí, nota, a energia cinética, tá? Ela vai envolver essa constante e a temperatura. Então, pensa uma coisa todo mundo junto aqui, moçada. Vamos lá. Se eu aumento a temperatura, o sistema fica mais ou menos agitado? Mais agitado. Mais agitado, ou seja, aumenta a energia cinética. Tá? Então, o que a gente tem é o seguinte. O volume de um gás, ele é desprezível quando relacionado ao volume total de quem? De partículas. Então, o que a gente passa a ter aqui vai ser o seguinte. Outra coisa. Vamos só lembrar que essa temperatura aqui, moçada, tem que ser em Kelvin. Tá? Outra coisa que a gente tem que pensar nos gases é quanto às colisões. Que tipo de colisão que a gente espera que eu tenha aqui num gás? É uma colisão do tipo perfeitamente elástica. Tá? É Rafa Lussac. Rafa, figura. Gente, nota o seguinte. O que nós vamos ter aqui? Pensa só. Se eu tenho energia cinética e ela envolve temperatura, se eu penso num gás ideal, esse gás ideal, independente da temperatura, se ele colir... Oi. Volta para mim, travou tudo aqui, só voltou agora, por favor. Tá bom, não tem problema não. Vamos voltar aos slides aqui. Ayane, olha para cá. Aqui está falando para a gente, Ayane, que todo gás ele é formado por quem? Por partículas bem pequenininhas, tá? Em movimento livre, caótico. Ele não está em movimento certinho, é uma molécula para um lado, outra para o outro. Tá? Contínuo, não é aquele movimento que vai, para um pouquinho, continua. Não, ele é contínuo. Tá? E com alta velocidade. Então, está extremamente o quê? Veloz. Quando ele fala que é partícula minúscula, isso dá para ele uma alta velocidade. Tá? As partículas de um gás, elas estão muito afastadas. Então, ele é completamente o quê? Desordenado. Então, a gente tem o seguinte, sempre, quando as partículas estão bem afastadas, a atração ou a repulsão entre as moléculas, ela é muito pequenininha, essa força de repulsão.
Se você lembra, Ayane, lá da lei de Coulomb, F igual a K, Q1, Q2, sobre D ao quadrado. Então, se eles estão muito afastados, a distância é grande, a força é pequena. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai estudar isso. Ayane, esse primeiro slide aqui, entendeu, filha? Você tinha perdido? Obrigada. Então, beleza. Agora, vamos lá, Ayane, outra coisa que eu tinha falado é o seguinte. A energia cinética, ela vai ser dada o quê? Pela constante, tá? E, deixa eu voltar aqui a canetinha. Temperatura. A temperatura em Kelvin, ou seja, energia cinética e temperatura são grandezas inversamente ou inversamente proporcionais? Ayane, você está aí? Ô, Eric. Então, se eu aumento a temperatura... Olha no gráfico aqui para mim, Ayane, interpreta esse gráfico. Se está aumentando a energia, vai aumentar a temperatura? Justamente, são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Sim. Beleza? Então, Sim. joia. Eric, Oi, no falando. caso, então, se eles tivessem aí, por exemplo, E1 sobre T1 e E2 sobre T2, seria inversamente proporcionais. Justamente. Ah, entendi. Obrigada. Não seria não. Se você inverte ponto T2 aqui em cima, aí sim, você teria razão. Isso que você acabou de me falar, Ana, olha aqui para você ver. E1 sobre T1, E2 sobre T2. Quando eu olho aqui, ó, é a mesma coisa. Ah, tá. Agora, se eu inverto isso aqui, aí não, aí você tem razão. Tá? Só tomar cuidado. Então, bora lá. Senhores e senhoritas, vamos continuar aqui na teoria cinética dos gases. Ah, não, esse aqui eu não quero ir lá agora. Depois eu vou voltar nele. Então, outra coisa que a gente tem que falar a respeito da teoria cinética dos gases. As colisões, elas são perfeitamente elásticas. A gente estava discutindo isso. Rafael, tá tudo bem, Rafa? Tamo aí, firme e forte. Ô, Rafa, faz um favor para mim, figura. O que é uma colisão perfeitamente elástica, Rafa? Uma colisão perfeitamente elástica é uma colisão que não há gasto de energia. Justamente. Sabe aquelas bolinhas que a gente pega, põe lá duas moedinhas de R$1 ou uma nota de R$2, que você compra em pracinha, em boteco, rodoviária? Aquelas bolinhas, aquelas pererequinhas, quando você solta, joga ela no chão, ela praticamente não volta na sua mão. Tá? Por quê? Quando você solta, quando ela colide com o chão, ela dissipa energia, ela perde energia na colisão. Né? E aí, ela perdendo energia, ela não vai voltar. Tem atrito, tem gravidade, tem uma série de coisas aqui que vão dissipar energia. Tá? Na colisão perfeitamente elástica, isso não ocorre. Se ela colide com a parede do recipiente com determinada energia, ela sai com a mesma energia. Tum, 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 tum. Isso é hipotético. O que mais se aproxima disso, tá? É um gás real ou gás perfeito. Tá bom? Então, ele vai se aproximar de um comportamento ideal. É um gás perfeito ou gás real. O gás ideal mesmo é muito hipotético. Tá? Então, gente, nota o seguinte. Então, as colisões entre as partículas, lá na teoria cinética, é uma colisão do tipo perfeitamente elástica. Não vou gastar energia. Não vou perder, não vou dissipar energia. Tá bom? E agora, a gente está indo para uma parte boa da matéria. A parte onde a gente vai fazer um pouquinho de conta. Tá? Então, ela é vista para a gente como equação de Clapeyron. Então, olha só. Vocês lembram? Pode mandar. Ô, Guilherme, você entendeu o negócio que você me perguntou ontem? Eu esqueci de responder. Eu já tô... Não, só isso mesmo que eu ia te falar, que eu confundi ali só a parte da temperatura que você falou lá do gás ideal. Por que tem que ser temperatura alta mesmo? Tá. Quando você tem temperatura alta, ele aumenta ou diminui o número de colisões? Ele vai aumentar?
Então, pronto, se você aumenta o número de colisões e ele não perde esse calor, você Entendi. facilita para o gás colidir mais, entendeu? Entendi. E aquilo que eu te falei da pressão baixa, tá certo mesmo? Espetacular, tá bom demais. Entendi. Valeu, Tá? Ericão. Falou, filho? Valeu. Então, bora aqui. Ô, Guilherme. Diga. Não, depois eu te mando um áudio depois te falando uma coisinha a respeito de pressão alta. Tá, beleza. Tá? Beleza. Então, bora aqui. Gente, quando nós trabalhamos com P1, V1 sobre T1, é igual P2, V2 sobre T2. Senhores e senhoritas, eu não estava chamando isso aqui de uma constante? Então, eu tive que P1, V1 sobre T1 é uma constante qualquer. Opa, aqui é T1, desculpa. É igual a uma constante qualquer. Vou chamar de K, de R, do que for. Se eu passo esse aqui, ele vem para cá multiplicando. Então, eu sei que P1, V1 é igual a R. Mas nota, um gás, ele pesa. Se ele pesa, ele tem um número de mols. Então, pronto. Nós já descobrimos quem? Já descobrimos a equação de Clapeyron. Então, a equação de Clapeyron, ela vai relacionar as três variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. E o que vai ser o R para a gente na Lei Geral dos Gases, senhorita Karine Rodrigues? Oi, Eric. Você lembra, cara, o que é o R? Não. O R é chamado de constante. Ó, aqui é uma constante universal dos gases. Agora vamos lá. Agora que o tempo vai ficar bom. Senhores e senhoritas, por favor, valores para R. 0,082 é para TM, né? Isso, boa. E eu acho que o outro é 62,3. Ai, tem que estar matando, hein, cara? 0,082 ATM vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Então, nota o seguinte. Aqui, gente, essa parte que eu estou passando agora, se não me engano, está no volume 2, tá? Tenho quase certeza. Mas é só para eu não perder o fio da meada, porque eu já dei número de mols lá em cima, mas não precisa migrar para lá por enquanto, não. Depois eu vou pedir vocês para a gente poder fazer alguns exercícios. Então, é 62,3 quando a pressão é dada em milímetros de mercúrio. Vou apagar aqui, senão vai ficar feio. Milímetros de Hg, milímetros de mercúrio, lá do Torricelli, que a gente fez na primeira aula, sobre mol vezes Kelvin. Então, se vocês verificarem as unidades que eu tenho aqui, ó, alterou só a pressão, foi de ATM para milímetros. Se você não quiser guardar esse segundo valor, é só descobrir lá a conversão. 1 ATM são quantos milímetros? Que susto que deu. Então, tá aí. Senhores e senhoritas, até aqui tá tudo bem? Sim. Simbora. Sim. Então, agora, vamos colocar aqui. Olha o Clapeyron aí, a pança do cara.
É o Caleb puro. Então, PV, NRT. Aí agora, N é o número de mols, é a quantidade de matéria que a gente viu lá nos primeiros slides. Tá? E aí, eu tenho a constante universal dos gases. Olha ela aqui, ó, que Karine falou conosco com propriedade. Vamos apagar tudo que está anotado aí para facilitar. E agora a gente vai resolver isso aí. Bora lá? Então, eu vou dar um minutinho para vocês estarem resolvendo isso aí, por favor. Tempo de Enem. Vou dizer aqui. Eu já achei. Pedro, já fez, filho? Ainda não, Eric, tô fazendo. Então termina aí. Ô, Eric, tem que converter Celsius em Kelvin? Tem sim. Porque Beleza. quer ver uma coisa? Deixa eu só voltar um slide aqui. Olha só a unidade que foi o Eduardo que perguntou. Foi. Eduardo, olha a unidade aqui, filho. Viu aqui embaixo? Ah, sim, beleza, Eric. Então tem que ser Kelvin, tá? Uhum. Prontinho, gente? Bora lá. Então, simbora aqui. Então, vamos anotar num cantinho. A gente vai fazer igual Michelão lá da física. Doidona. A gente vai colocar os dados aqui do lado. Então, primeira coisa, me deu o N. Olha que facilidade aqui. Ó. Já me deu o número de mols. Então, N igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4. Me deu também a temperatura. A temperatura ela foi 27 graus mais 273 igual a 300 Kelvin. E me deu a pressão, 1 atm. Então, primeira coisa, isso aqui para mim é CNTP? É, uai. Senhor Pedro, a Yane falou que é. Pedro, você acha? Você acha o que, Eric? Que esse exercício ele me deu CNTP?
Não, não deu. Não deu CNTP, não. Ayane, Porque CNTP, não é pode TM. falar. Maravilha. Mas olha a temperatura, Ayane. Ah, tá. Então, CNTP, então eu tenho temperatura, teria que ser 0 grau. Aí eu já iria para o volume molar direto. Iria colocar 1 mol, 22,4. 22,7, desculpa. 2 vezes 10 a menos 4, faria a regrinha de 3. Então, aqui eu vou usar o quê? PV igual N, R, T. Pressão, 1. Volume eu estou procurando. Igual. Número de mols, 2 vezes 10 na menos 4. Vezes R, 0,082. Vezes 300. Quando eu fiz essa conta, deu que V igual a 0,0049 litros. Ok? Respostinha letra E? Mentira, letra B. Por quê? Porque tá querendo em mililitros? Justamente. Olha a unidade que ele me pede. Olha que filho de uma égua. Você tem a resposta aqui. Então, para passar de litro para mililitro, eu multiplico por 1000. Ando 3 casas, 4,9. Nossa, essa questão aí é facinho de errar. Karine, ela é um saco Adorei. de errar. Tá? Porque você tem a resposta. Adorei. Entendeu? Facinho de errar. Não, é onde a gente tem que tomar cuidado. Tá bom? Beleza? Senhores e senhoritas, feitio desse tipo de questão, algum problema? Não? Então agora vamos lá. Eu gostaria muito, mas muito que vocês olhassem para a última parte da aula nossa hoje, tá? É onde a gente vai alinhavar isso aqui e eu vou deduzir uma fórmula com vocês. Primeira coisa, como que a gente calcula densidade? Não é massa sobre volume? Como que eu calculo a quantidade de matéria, o número de mols, que a gente viu lá no primeiro slide? Vamos dar uma voltinha aqui? Travou, tem tudo aqui, eu fui voltar correndo. Não vai nem para frente nem para trás. PowerPoint parou de funcionar. Aí, Eric. Perigoso eu ter que sair aqui e voltar de novo. Gente, espera aí, só um pouquinho. Moçada, aguenta aí só um pouquinho que eu vou abrir o slide aqui de novo. Tamo de volta. Tá aparecendo para vocês o slide aí? Agora
Então, beleza. Então, joia. Lembram que a quantidade de matéria, o número de mols é massa pela massa molar? Então, é isso aqui, ó, que a gente tem. Opa, peraí. Meu número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então, guarda isso aqui que eu vou usar lá no final agora. Vimos aqui, depois a diferença. Só ter paciência aí que nós já vamos chegar lá. Tá, tá travando de novo, carniça. Vamos com menos pressa. Chegamos onde eu... Então, agora, vamos lá. Olha só. A gente estava vendo, né, que densidade é uma razão da massa pelo volume. Ayane, como que você calcula o número de mols? Massa sobre a massa Isso. molar. Boa. Massa sobre a massa molar. Senhores e senhoritas, vamos fazer o seguinte? Como que é a equação de Clapeyron? PV é igual a nRT. PV igual N, opa, N, R, T. Povo lindo. Simbora pra cá. O que a gente tem? Como que eu calculo um N? Não é isso aqui? Então, eu vou substituir. PV igual. O N, nós vamos colocar como sendo M sobre MM vezes R vezes T. Vê se alguém não entendeu o que eu fiz aqui. Tudo bem? Eu vou multiplicar isso aqui cruzado, que aqui não tem um aqui de baixo. Então, vou multiplicar cruzado para tirar esse denominador aqui. Então, vai ficar P vezes V, vou colocar um X aqui, todo mundo vê, vezes massa molar igual a massa vezes R vezes T. Eu vou pegar esse volume e vou passar ele para cá. Então, vai ficar pressão vezes massa molar igual a massa vezes R vezes T sobre o volume. Ô, Rafa, saiu para almoçar? Foi não, pô, tô aqui. Tá boa, Rafa. O que é isso aqui, Rafa? Mas, densidade. Boa. Então, pressão vezes a massa molar
Ô, Jades, eu já ri demais disso. Demais do nome dele. Eu acho que foi o próprio Rafa que colocou, viu, o Eric? Engraçado demais, velho. É uma figura, pecinha rara. Então, pressão vezes massa molar, Rafa, igual a quem? Densidade vezes R vezes T. Viram o que eu fiz aqui, gente? Massa por volume é densidade. Olha ela aqui, ó. Eu substituí. Então, se eu quero a densidade de um gás, vamos pegar essa fórmula aqui e fazer o seguinte. Densidade é igual pressão vezes massa molar sobre RT. Então, lembrem, se uma molécula ela tem uma massa molar muito grande, ela vai ser muito densa. Se você aumenta a temperatura, a densidade aumenta ou diminui? Se você aumenta a temperatura, é inversamente proporcional. A densidade diminui. Tá? Combinado? Então, olha só, a dedução. Então, a densidade de um gás ela é dada pela pressão vezes a massa molar dividido por RT. O que nós fizemos? Nós deduzimos a partir da equação de Clapeyron. Perfeito? É isso que vem aí para a gente. Posso apagar? Bora lá. Pode. Então já está aí ó, apagado e agora a gente já está discutindo aqui, Jades. Quem chamou? Não, eu ia falar que essa parte aí que você passou toda, você já tinha passado. Ah, por que vocês não me avisaram, gente? Uai, é porque vai que você queria dar revisão. Figurinha. Não, tá bom então. É bom que a gente fez uma revisão, isso mesmo. Foi na época da aula ainda, você estava explicando outra matéria. Mas você já tinha adiantado. Então, joia. Muito bom, porque aí a gente viu aqui de novo. 2 vezes, que agora está tudo fixado. Bora então fazer esse aí? Bora lá. De vocês aqui, gente, ó. Lembrando que a massa molar do hélio é 4, tá? Rapidinho, vamos fazer essa aí. Deixa eu, quando vocês estão indo aí, só vou dar um pulinho no banheiro aqui, rapidinho. Valeu, gente. Obrigado, viu? Hoje eu tô tomando água pra caramba. Eu tô... E aí, turminha? Quanto é que deu de vocês? Jades, resolveu, filho? Calma aí, Eric. Calma, não tem problema não. Pode fazer. Ô, Eric. Manda. Esse R, ele sempre vai ser 0,082 por ATM ou, tipo, a cada ATM ele aumenta?
Para ATM vai ser isso. Olha aqui para você ver. Ó. Sua pressão foi dada em quê aqui, Eduardo? ATM. Então, pronto. Então, você vai usar esse valor. Se a sua beleza. pressão tivesse sido dada em milímetros, ou você transformaria para ATM para usar o 0,082, ou você usaria o quê? A 62,3. Aí fica a seu critério, tá? Beleza, é porque eu pensei que poderia aumentar de acordo com quantos ATM que tem, entendeu? Não. Aí o valor é por isso que é uma constante. Sim. Valeu. Eric, eu não tô sabendo fazer esse trem aqui não, Eric. Ah, não, pelo amor de Deus, eu vou pular da ponte. Você tá Pera aí que a doido? gente Faz vai isso não, que eu vou atrás. A gente vai fazer isso aí. Ô, Pedro, me dá um minutinho só que eu tô fazendo aqui, tá? Já te falo. É bom que vocês mandam a resposta. Ó, tá bacana. O Pedro e a Ayane acharam a mesma resposta. Vamos fazer então, gente? Então, olha aqui. Bora lá. Então, pela equação, nós temos o quê? Que PV é igual a nRT. Então, o N não é massa sobre massa molar? Ele quer o quê? A massa. Então, eu posso transformar assim, ó. P vezes V igual a massa dividido pela massa molar. Ou então fazer o seguinte. Pegar aqui, achar o N, depois fazer uma regra de 3. RT. Então, a massa, ela pode ser P vezes V vezes massa molar dividido por RT. Muito parecido com o outro. Se eu passo o volume para cá, isso aqui é densidade. Então, a massa vai ser igual. Pressão, 6,11. Volume, 0,4. Massa molar, 4 do hélio, dividido por 0,082 vezes 25 mais 273, 298. Então, vamos ver quanto que isso dá. 6,11 vezes 0,4 vezes 4 vai dar 9,776, dividido por 0,082 vezes 298. A massa igual a 0,4. Respostinha de Ayane e Pedro. Beleza? Quem está falando? É a Ayane. Eu Oi, achei Ayane, manda. Só que eu acho que eu compliquei mais, porque eu sonsei e não usei essa forma aí por último que você passou. Aí eu fiz uma e joguei pra outra. Aí eu achei o N e depois joguei. Não tem problema não. Aí você fez assim, ó. 1 mol pesa 4. O número de mols que você encontrou aqui, X. Isso. Não foi isso? Não tem problema não. Eu só diminuí uma regrinha de 3. Se você sentiu confortável assim, Ayane, problema nenhum, tá? Beleza? Beleza, Eric. Obrigada. Então, gente, vai ficar aqui alguns exercícios para vocês. Eu gostaria muito que vocês fizessem, tá? Para a gente poder estar tirando dúvida na próxima aula.
Então, já vou até anotar aqui nossa próxima aula. Então, fazendo uma conferência aí com todo mundo. Apostila 1 vencida, não tem mais capítulo nenhum para a gente ver. Concorda? Sim. Então, beleza. Próxima aula, a gente vai para o volume 2. O volume 2, ele começa com propriedades periódicas, na frente A. É propriedades periódicas. Nós já vimos propriedades periódicas, não já? Raio atômico, já, não já? Já. Então, nós vamos para B1. Se não me engano, B1, quem tiver com a apostila 2 aí, confere para mim. É estudo físico dos gases 2. Se alguém tiver, confere para mim, por favor. Cálculos, estudo físico dos